bem-vindos a mais um podcast do Livre para Escolher. E hoje eu estou recebendo aqui Fátima Romero. Ela é especialista em Direito à Educação e está fazendo um doutorado em liberdade educacional, liberdade de direito à liberdade, educação livre, né? Direito à educação livre. É. Bem-vinda, Fátima. Muito obrigada, Ana Maria. De nada, um prazer de mesmo. nada. Para a gente é um prazer, porque a gente não tem aqui no Brasil, até onde eu sei, pessoas dedicadas a estudar academicamente o direito à educação livre. Sim. Então, eu queria que você começasse falando um pouco o que é esse conceito de liberdade educacional, quais são alguns princípios, alguns valores que estão relacionados à liberdade educacional. Bom, é assim, eu comecei com isto porque realmente não o que está claríssimo é que existe o direito à educação, não é? É um direito humano, portanto internacional, de tudo que a comunidade internacional, não é? Que tem direito à educação. Mas o tema mas a educação de que tipo, não é? Pode ser uma educação livre ou tem que ser uma educação só com os moldes do país onde você mora, que além, depende do país, vai mudando, depende do que são os partidos políticos e demais que estão nesse momento, né? Então, educação sim, mas existe educação livre. Então, foi por aí que a gente foi pesquisando, né? Como sair dos moldes. Por que isso, né? Porque quando eu começa a pensar, né? Entra como um pouco no sistema, né? Ou seja, a verdade, não tem isso que vocês falam, não é livre para escolher, né? Ou seja, de repente se converte em madre e demais e começa no sistema, ou seja, não tem assim muitas escolhas, ou seja, tem direito à educação. É meio que conduzido, é como se existisse só uma trajetória educacional, né? E as outras ficassem um pouco obscurecidas. Sim, ou seja, você não pensa, entra num modo automático. Então, sim. Aí, até de fato, quando eu tive meu primeiro filho, né, vi isso, né, como, bom, mas você não tem muita liberdade assim, ou seja, você educa, então você basicamente pode escolher uma escola ou outra escola, e dentro de uma escola ou outra escola a diferença é um pouco a metodologia, né, que está chegou um pouco na moda nos anos 2000 para frente, um pouco de assim, não, você tem liberdade porque você pode escolher um método, por exemplo, o método Waldorf, ou o método Montessori, ou uma escola de ensino tradicional. Mas você não sai desses moldes, não é? Então, mas essa é somente a forma... Claro, então a gente começa a pensar, mas essa é a forma em que a vida, as pessoas, a humanidade sempre estudou e sempre aprendeu, porque a educação vem desde a pré-história, ou seja, desde que sempre existiu, né? Claro, desde que aprende a caçar, a criar uma cabanha, a fazer fogo, né? Ou seja, vai educando as coisas de uma geração para outra, né? E então, sim que direito à educação existe, mas de liberdade, né? Então, aí foi que a gente começou a pesquisar e a especializar-se e a fazer a tesis, né? Sim. E o que você diria assim que te motivou? Que você é uma pessoa que já trabalhava com direito internacional. O que te motivou? O que te chamou para focar o seu tempo, o seu esforço intelectual, acadêmico nessa área? O que te chamou para isso? Bom, pois, a verdade, eu não fazia direito internacional, a gente fazia propriedade intelectual, que é na área internacional, ou seja, tudo que é marcas, patentes e demais, com multinacionais que têm estratégias de marca em vários países e que têm que desenhar a mesma marca em diferentes países e têm seus conflitos de interesses, né, com problemas locais. Então, era como... Não tinha nada a ver, a verdade, com o tema de direito à educação. A mim me motivou, a verdade, como acho que acontece a muitas pessoas, né, sair do país. Então, eu saí do país, num tempo morei na Suíça, aí eu tinha meu primeiro filho, que tinha 2 anos, e a gente via que a educação era diferente de um país para outro. Não é que
eu gostara mais disso ou daquela, era simplesmente que era uma educação diferente. Então a gente pensava, nossa, realmente tem diferentes motivos para aprender as mesmas coisas, né? Porque as escolas são diferentes, até os brinquedos, porque lá a gente aí começou a entender o tema das metodologias, né? Que tem métodos, que pessoas que criam um método e então a gente segue esse método e por isso um vai marcando o outro, né? E então, durante um tempo, apesar de eu ser advogada, o tempo livre eu só estudava metodologias. Então, por quê? Porque é verdade que na Europa, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que tive um panorama social bem difícil e tem muitas crianças órfãs, se diz? Órfãs, né? É verdade que você tem que ser criativo e tentar essa pessoa educar e seguir para frente, né? Mesmo numa situação completamente caótica. Então, aí a gente começou a estudar o tema das metodologias e tal, né? E aí chegava a fase que a gente falava, então, tá, você tem métodos, então você tem uma escola, escolhe um método, escolhe outro. Mas você tem que escolher isso tudo, ou seja, às vezes tem escolas que estão inspiradas, não é? Não tem um método fixo, tem uma inspiração num tipo de modelo, tá? Mas por anos a gente só fez isso. Mas aí a gente começou a ver um panorama e dizer, bom, mas só tem isso? Ou seja, porque e fora da escola? Ou se você tem uma escola que não siga nenhum método, mas também não é ensino tradicional e consegue aprender ou não? Então foi aí tudo que a gente se começou como a apaixonar, não é? Por esse assunto e ver que realmente tem diferentes formas de aprender, além dos que tem das metodologias e do ensino tradicional do país. E aí a gente começou mais a pensar, mas, por exemplo, uma criança que tem uma realidade diferente, que mude em vários países no mesmo ano, que pode acontecer, não é? Ou que tenha uma influência porque seus pais não são músicos e aprendem de um jeito diferente, ou porque tem crianças que às vezes durante um tempo da vida ou sempre, não sei, não tiram o máximo potencial das estruturas que já existem, que são as escolas, de um jeito ou de outro, né? Ou seja, meu ponto de inflexão foi educação e tirar o máximo potencial da pessoa, porque afinal você educar é educar vem de educere, não é? Então é como você tira como potencial, digo criança porque eu estou mais focada nos menores, mas a educação é para toda a vida, não é? Até a morte você estuda diferentes coisas, mas que você tira o potencial da pessoa para fora, não é? E aí é muito importante tudo, conhecer os rasgos da personalidade da criança, o potencial que essa pessoa tem, o temperamento que tem, enfim, como foi amoldado o caráter dessa pessoa, né? Então, de alguma forma, a gente pensa, tudo isso é mais pessoalizado, às vezes não está no que você conhece como educação, não? As coisas que existem. E aí acho que foi o ponto de inflexão, dizer, mas existe algo mais que isso para educar, não é? Então, aí, como não existiam estruturas, começa a ser uma educação livre, não é? Fora do que... Fora das estruturas dos formatos, exatamente. Que já então, existem. Existem formas de educar fora dos formatos, então, como abrir a mente disso? E então, e ver se quizás outros caminhos, que não são os moldes automáticos, poderiam chegar a um caminho de verdade e de liberdade, não é? E de plenitude. Porque, afinal, esse é o objetivo da educação, não é? Conhecer. E é nesse sentido que você relaciona, por exemplo, liberdade educacional com a qualidade da educação. Você acha que uma coisa está relacionada à outra, ou alguém pode, ou é possível alguém ter uma boa educação sem ter liberdade educacional? Uma coisa, qual a relação dessas duas coisas? Liberdade de educar do jeito que vá promover ao máximo o potencial da pessoa. Você acha que isso é possível sem ter liberdade? Olha, assim, como antes de responder a sua pergunta, que a mim me acontece muito, que hoje em dia te vendem um curso, um método, não é? E te dizem, e você com isso consegue isto, não é? Então, você nesta escola que você vai ter seu filho, com este método, seu filho vai aprender para a vida, vai se desenvolver, que toda pessoa que sua criança se desenvolva, que aprenda muito, que esteja preparada para a vida e que seja feliz e livre, né?
Mas hoje em dia não somente existe com as crianças, também com as pessoas, cursos de maternidade, cursos de como ser, não sei, o que seja. Então, e te prometem, não é, já o resultado. Então, eu penso, né, na minha opinião, eu penso, mas isso seria bom se nós todos fôramos robôs, né? Então, você formateia e vai ter que sair isso, porque é um tema de engenharia. Mas nas pessoas isso não existe, porque há tantas realidades como pessoas existem. Então, sendo assim que existem tantas realidades como pessoas existem, tem caminhos que você não controla. Então, claro que uma pessoa que vai com uma educação, com uma metodologia totalmente cheia de ideologias ou de um foco e sem liberdade, essa pessoa depois pode desenvolver-se em plenitude, mas não pelo que ele recebeu, senão porque... Só na hora que ele rompe com aquilo, exatamente, né? Porque a vida é maravilhosa, né? E você pode se desenvolver e até mesmo, quizás isso que foi ruim na sua vida sirve como essa cruz que foi, sirve como uma cicatriz, como os guerreiros, né? Os guerreiros têm cicatrizes e às vezes têm vitórias e às vezes não. Então, isso pode acontecer, ou seja, uma pessoa que tem uma mala educação e depois, graças a Deus, sirve de cicatriz para aprender dos erros do passado. Então, sim, isso pode acontecer. Sim. E também pode acontecer, não sei, uma pessoa que... Isso eu acho menos comum, mas pode acontecer uma pessoa que se educou em liberdade, que depois, por algum motivo, pega uma coisa quizás errada ou não é? E quizás não pegar todo o potencial que recebeu, não é? Porque também, às vezes, pode ver isso, não é? E não somente na educação livre, você vê, às vezes, crianças que foram a escolas caríssimas, que se supõe que são escolas maravilhosas, internacionais e demais, e depois também não tuvo assim um sucesso, mas claro, como se mide o sucesso também um pouco relativo, mas se você mide o sucesso com um bom trabalho, com não sei o que, pues, quizás não aconteceu isso, né? Então, isso tudo é um pouco relativo, mas claro, que assim, quando uno vai por um caminho que tenta ser o caminho direito, não é? Pues, tem mais chance de ser melhor, claro, né? Que se você vai por um caminho errado, isso claro. Como tudo. Então, não sei se respondi bem a sua pergunta, mas... Eu entendi que não é uma coisa que seja previsível de você controlar, exatamente. Mas você pode, pelo menos, tentar prover da melhor maneira possível. É nossa responsabilidade. Eu acho que é a responsabilidade dos pais, ou seja... Eu ia perguntar isso. A responsabilidade dos pais é fazer o melhor possível. Igual que uno cuida da sua saúde. Não, mas eu não cuido... Mas você cuida e depois pode acontecer que tenha problema. Mas você fez a sua parte, né? Mas você, claro, então eu acho que na vida, ou seja, acho a lei natural, não é? É assim, ou seja... Todas as pessoas colaboram, não é? Mas depois acontecem coisas que não são os planos da pessoa, senão são planos claro. Enfim, são planos de Deus, enfim, não é... Então, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E tudo que é relacionado com a educação tem que fazer a sua parte. Não pode dizer, não, eu faço errado e quizás depois dá direito. Sim. Não é assim, né? E essa, assim, a nossa conversa... A gente está falando isso, eu ia trazer isso mais para o fim da conversa, mas eu acho que está no momento. A gente está falando de paz, de liberdade de educar, e você é uma mãe homeschooler, você tem 5 filhos, né? Ainda são crianças ainda, sim. E que você provê a educação deles em casa. Então, eu queria que você primeiro nos dissesse... Como foi esse seu caminho? O que te levou a tomar essa decisão de educar os seus filhos em casa? Foi alguma experiência ruim com a escola? O que te levou? Como você chegou nessa decisão? Não, os meus filhos eu vou educar em casa. Olha, pois não foi assim uma coisa de um dia para outro. Como vê, a gente estuvo estudando, apesar de ter de formação ser advogada, né? A gente estudou por anos temas de educação e pedagogia, né? Aí o tema da educação livre, enfim, que a gente estava falando. E claro que tudo isso acontecia em paralelo com meus filhos, ou seja, a maternidade foi totalmente fundamental. Senão, quizás nunca me tivera interessado no assunto, né?
A gente morou em vários países nos últimos anos. Meus filhos se adaptaram melhor ou pior, dependendo de cada escola, não é? Mas essa adaptação melhor ou pior não foi definitiva para fazer homeschooling. Quando a gente decidiu isso foi aqui no Brasil, eles estavam escolarizados, uma escola maravilhosa, uma escola particular, porque aqui não existe particular ou público, né? E não existe semipúblico, como existe na Espanha, que tem os 3 tipos, né? Sim. Então, por isso. E a escola, tipo em quanto à qualidade humana e de antropologia e de valores e de virtudes, era maravilhosa. Então, nunca tive esse problema que às vezes é a causa de quando uno às vezes decide fazer homeschooling por um tema de ideologia, de uma carga ideológica que você não se sente encaixado, não é? Mas no meu caso, a verdade não foi por aí. No meu caso foi, quando a gente pensa na educação, é como falamos, é educere, não é? Você vai de dentro para fora. Então, eu acho que nesta terra sou a pessoa que melhor conhece meus filhos, porque sou sua mãe. Então, conhecendo muito bem a cada um de meus filhos, como eu posso potenciar todo aquele potencial que eles têm, conhecendo todos os seus rasgos, suas fortalezas e suas habilidades, como eu posso tirar isso para fora e educar e tirar o melhor potencial deles. Para quê? Para conhecer a verdade, para ser livres. E com isso, ir para frente, porque a gente não estará toda a vida, né? Sim. Então, aí, pensando que essa era a minha missão para educar meus filhos e que essa missão era minha, bom, dos pais, não é? Do pai e da mãe, que eu quis encargar-me 100%, não é? Sempre pensei, 100%, a escola deve ser um parceiro. Então, mesmo que escolarize meus filhos, será sempre um parceiro, mas a educação a gente se responsabiliza 100%. E então, dessa forma, como tirar o potencial? Aí, pessoalizando a educação de cada um deles, seguindo o ritmo deles e personalizando, né? Personalizando. Uhum. Então, o que é alguma coisa que desculpa interromper, que é impossível garantir isso na escola. É difícil, imagine um professor com 25, 30 crianças, como é que vai personalizar? Primeiro que existe um currículo e um calendário, tem que cumprir aquele currículo dentro daquele calendário para aquela criança daquela idade. E as crianças aprendem ritmos diferentes, né? Desculpa, e afinal é um conteúdo, né? Porque você tem que seguir uma lei nacional com um conteúdo já empacotado e que o professor não é que nem tem culpa, sabe? Ele tem que cumprir ali. Exatamente. Nem os diretores da escola têm culpa, porque eles, tudo é um sistema assim piramidal, não é? Então, claro, lá não atinge. Mas, assim, eu não tenho nada contra. Simplesmente eu, Fátima, essa era minha missão neste momento. Em outro momento eu terei outras missões, mas esta é a missão que agora eu entendo que tenho nesta terra, educar meus filhos. Então, não era compatível tirar o potencial, apesar de eles tirar boas notas na escola e tirar tudo certo. Acho que não estava dando, ou seja, que dava para tirar mais potencial e outra coisa, isso que você fala dos ritmos, que quando você tem que fazer o conteúdo, você tem que aprender, dar a prova e pronto, né? Sim. Então, você vai criando, às vezes, lagunas, se pode dizer lagunas. Lacunas, como você vai criando assim uns espaços pretos aí, não é? Sim, que falta, não é? Então, e que vão fazer falta lá na frente, exatamente, né? Então você vai para o nível 3, mas você o nível 2 não escolheu bem, o nível 1 já ficou alguma coisa aí, então você vai passando, então vai ficando um mar de dúvidas e até vai dando as provas, mas você dá a prova, mas claro, a educação não é somente dar provas, não é? Ou seja, é uma parte. E meus filhos dão, porque meus filhos dão as provas com o currículo espanhol, não é? Infelizmente, me dedico muito a isso, né? Porque tenho que fazer 60% isso e 40% toda a educação livre que eu quero trazer para eles. Mas a educação não é somente tirar as provas, é uma parte. Sim. Então, aí você entra num ritmo e já o potencial que tem vai ficando aí meio congelado, né? Meio adormecido, porque você, afinal, a educação é dar provas, né? E tirar... Que, claro, com as provas você aprende, você estuda e aprende uma parte, sim, mas isso não é tudo. Então, acho que a educação tem uma terceira dimensão que é muito mais forte do que você está acostumado no sistema que conhecemos, pelo menos nos últimos 150 anos.
Ou seja, é um sistema industrial que tem duas dimensões, mas falta altura. É bidimensional. Eu acho que sim, ou seja, eu acho que geralmente assim, ninguém pensa na educação, tá? Tem um filho, leva para a escola, gosta um pouco mais, um pouco menos, tá? Agora está um pouco mais de moda pensar, não é, numa metodologia, noutra, em aprender isto, outro, está um pouquinho mais, quizás, pode ser. Mas a educação é muito mais que isso, sabe? Sim, tem uma terceira dimensão, uma altura que não é uma figura plana aí, não é? Sim. Então, para mim é isso. Então, para mim, essa foi a causa, sabe? Entendi. Que realmente a educação era muito mais grande, não cabia nesse pote, sabe? Então... É uma das coisas que eu acho que é assim, importante chamar a atenção, porque para os críticos do homeschooling, muitos aqui no Brasil, a escolha eu falo homeschooling ou educação híbrida. Por que eu falo educação híbrida? Porque não é... que aqui não existe a educação, mas... E não é limitada à sua casa, né? Como você falou, é uma dimensão muito maior, né? Então, às vezes eu falo educação híbrida, mas há uma crítica de que a escolha, a decisão que os pais tomam ao para educar o filho em casa, a crítica é de, esse pai quer bitolar o filho, o pai quer impedir que ele tenha acesso ao que está fora do mundo deles. São famílias muito fundamentalistas que querem fechar o mundo, querem menos liberdade para os filhos. Quando, na verdade, o que você está falando é exatamente o contrário, né? O que você acha é que a escola, de uma certa maneira, limita, e que você acha que o potencial dos seus filhos não estava sendo explorado na medida que poderia ser, e que você queria dar uma terceira dimensão à escola. Então, é exatamente o oposto do que essa crítica... Do que se pensa. Acho que assim, que às vezes, quando uno não conhece o tema, como a mim me acontece com outros temas, às vezes uno tem assim umas perguntas ou umas questões que realmente não existem, não é? Que a mim me aconteceria em outros campos, seguramente em outros campos teria aquelas perguntas que, se você conhece mais em profundidade o assunto, vê que essas perguntas vão saindo, né? Então, eu compreendo que uma pessoa pense nisso, né? Quando não conhece bem o tema da educação e tal, pense nisso, ou seja, compreendo, é normal. Mas eu acho que, assim, se você quer fechar os seus filhos do mundo, não precisa fazer homeschooling, basta para ir a uma escola pequena que todo mundo pensa igual, né? Então, ou pequena ou grande, mas que tenha um currículo doutrinador, e aí vai limitar muito. Então, acho que isso, a verdade, não seria, porque ao contrário, eu acho que com o homeschooling saem muitas mais perguntas. Sim. Porque assim, a gente aprende, eu vou aprender, eu não sou uma pessoa que sabe tudo e vou dando as coisas, vamos estudando, se alguma pergunta, vamos pesquisar isso, a gente pesquisa muito junto, sabe? A gente faz muito trabalho de pesquisa junto, porque a gente não tem todas as respostas, nem terá, não é? Então, eu acho que essa ideia é mais fácil numa escola. Ou seja, você vai a uma escola que seja mais alinhada com o que você pensa, ou com as famílias. Incluso, isso não precisa nem escola, basicamente você... Isso acontece involuntariamente a todo mundo, mas você quer, por exemplo, que seus filhos se eduquem com um tipo de pessoa social, né? Então, você vai à mesma escola, ao mesmo clube, porque aqui em Brasília a gente tem muitos outros clubes e das organizações, e fora em qualquer país dos grupos, das hermandades, o que seja, então você se vai movendo nesses ambientes. Então, eu acho que para você, somente que seu filho fique no seu mundo, não precisa fazer homeschooling. Exatamente. Acho que não precisa. Isso é interessante, porque você falou isso, é outra crítica, né? Que a criança que é homeschooler, ela não convive com a diversidade. Não tem, aliás, tem poucas coisas tão pouco diversas quanto uma turma numa escola, né? Pouquíssimo diverso, normalmente, é isso que você falou, normalmente são crianças do mesmo nível socioeconômico, são crianças da mesma idade, são crianças que muitas vezes, principalmente numa escola pública, moram no mesmo lugar. No mesmo lugar, então, exatamente. E frequentemente são expostas a um currículo igual, que eles devem aprender ao mesmo tempo. Que diversidade é essa?
Ou seja, eu penso que a palavra diversidade, que além está muito hoje nos tempos de hoje em dia, não está na educação, ou seja, na educação não está. Mas é isso mesmo, ou seja, se você... Porque bom, São Paulo é muito grande, mas você mora num povo, você vai numa escola aí, todo o povo vai na mesma escola. Mas mesmo na cidade grande... E na cidade grande também, se na você, região onde você mora. Os pais já se conhecem, frequentam os mesmos clubes, frequentam se uma criança de um nível socioeconômico mais alto, uma criança mais rica, frequenta uma escola privada, os pais moram ali nos condomínios ali perto, frequentam os mesmos restaurantes, os mesmos clubes, muito bem, ou a mesma igreja, sei lá. Uma criança mais pobre que mora numa comunidade pobre, a mesma coisa, os pais frequentam os mesmos lugares, eles têm o mesmo nível socioeconômico, então não há essa diversidade. E assim, a diversidade que eu acho que a gente deve incentivar, que a educação deveria incentivar, a diversidade de pensamento, a diversidade... Está mais dentro das pessoas, não é tanto na prática, senão e a escola ensinar não incentiva muito pouco. E depois a diversidade, você está com pessoas da mesma idade também, não é? Ou seja, você, mais que fechado, ou seja, está numa aula, geralmente está numa aula com pessoas da mesma idade, e mais ou menos a mesma vida que você, realmente. Isso não... Ou seja, não acho que o tema da diversidade esteja com isso. É o que você fala, ou seja, depende muito dos lugares. Mas o que sim é que eu acho que o tema da diversidade, fora disso, em educação, porque assim, isso não é que eu não sou contrária às escolas, nada que ver, eu amo escolas e gente que vai ser... Todos os meus amigos dos filhos vão para a escola, não tem assim... Não tem nada disso. Então, eu acho que tem diversidade de educação, ou seja, que tem que haver diversidade de educação. Quero dizer, o homeschooling é uma forma de educar. Ir a uma escola pública é outra forma. Ir a uma escola particular é outra, de um tipo, de outro. E depois também estão, bom, que aqui não, mas quero dizer que também dá para explorar centros de educação que não se, de educação livre, ou seja, que isto é juridicamente complicado e em poucos lugares se pode fazer, mas quero dizer, escolas que precisamente assim não é diverso, não é? Porque é que assim, todos na realidade somos de alguma forma fechada, afinal você... tem as amizades que tem alguma coisa que coincidir, porque senão você é amiga de quê, né? De alguém que tem alguma coisa que coincide, né? Quando você escolhe um esposo, pues algo tem que ter em comum. Então, afinal, se você pensa assim, todos na vida somos um pouco fechados, na forma você, mais ou menos, entra numa zona de conforto, onde você se sente confortável, mas respeita todo mundo. Mas também estão as escolas de educação livre, que não seguem um currículo, mas que seguramente você mete aí a seu filho, porque tem alguma coisa que você se sente identificado, alguns valores, algo que lá se ensine, que você se sente confortável para os filhos, porque você crê que isso é certo, não é? Porque afinal os pais querem para os filhos o melhor, o que vocês acreditam no que passa para os filhos, não? Claro. Então, quero dizer que tem que haver diversidade na educação, mas não é... Ou seja, realmente tem que haver diversidade na educação. Ou seja, tem que abrir o abanico e pensar que tem muitos caminhos que chegam a Roma, não é? Ou seja, que você pode aprender de muitas formas. E então, tem que haver uma diversidade. E não tanto... Ou seja, porque você, para educar, o que você diz, é na educação do pensamento. Você buscar a diversidade é no pensamento, ensinar isso, né? Não é precisamente levando uma escola que você vai ensinar da diversidade ao seu filho, é no pensamento. Mas que no termo educação também tem que ter diversidade, entender que tem muitas formas boas de educar. Sim. Ou seja, que tem escolas, mas que também tem homeschooling, que tem lugares livres. E às vezes uma família, filhos diferentes, você educa de maneiras diferentes. Totalmente, Porque o seu objetivo é o mesmo para os dois, é que ambos atinjam o seu potencial da melhor maneira possível, né? Mas às vezes os caminhos que levam a Roma são diferentes. São diferentes, exatamente. Por isso tem que ter diversidade na educação, porque, primeiro, acho que não todas as famílias têm ou seja, pode ser o homeschooling que dê certo. E não em todas você pode pensar que vai estar sempre a escola certa. Ou seja, é uma coisa e outra, sabe? Sim. Então, se você tem, não sei, 5 filhos, os 5 vai dar bem uma escola? Quizás não. Nos 5 dá bem, quizás não, né? Ou seja, depende. E aí, cada criança aprende de uma forma diferente. Então, claro que numa educação livre,
você está mais perto de ter um caminho mais direto, mais certo, não é? Claro. E então... E a mãe sabe isso, a mãe percebe, claro, né? porque é que melhor conhece os seus filhos, né? Sim. Então, no homeschooling, claro, exatamente, você tem toda essa liberdade, por isso eu acho maravilhoso, mas quero dizer que eu respeito tudo, mas que eu acho maravilhoso para mim, não é? Sim, sim. Mas respeito tudo. Aí, para mim, maravilhoso. Por quê? Porque cada um aprende de uma forma diferente. E até coisas tão básicas como a alfabetização, né? Que aqui tem o método global. Pois é ótimo para quem dê certo, né? Para quem dê certo é ótimo. Mas meus filhos, os 3 mais velhos, estão alfabetizados, né? Os outros 2 têm 3 anos. Os 3 aprenderam alfabetização de uma forma diferente. Cada um deles, ou seja, numa família, homeschooling, 3 crianças, cada um deles aprendeu de uma forma diferente. E o que dava com um não dava com o outro. Uhum. Então, ou seja, mas por quê? E por que cada um diferente? Porque eu quis retirar o potencial de cada um e cada um tem um potencial diferente para tirar, não é? E aprendeu de uma forma diferente. Sim. Então mesmo uma coisa tão básica como a alfabetização, não dá para aprender todos do mesmo jeito e também não todos na mesma idade. Ou seja, sim. dentro de um marco razonável, um pode aprender mais novo e outro mais velho, né? Quero dizer, os ritmos e a forma, eu acho que é muito importante para tirar todo o potencial, não é? Na educação. E essa questão do homeschooling, agora indo para um aspecto mais jurídico, né? E não só do homeschooling, mas da liberdade educacional, pelo que você já estudou, qual é a perspectiva supranacional, no âmbito da ONU, por exemplo? Qual é a visão deles? O que você já viu nos tratados internacionais a esse respeito, ao direito ao direito a uma educação livre, a poder escolher uma educação que seja adequada às suas necessidades? Claro, O que você uma já personalizada, uma educação personalizada, não é? Sim. Que isso já é mais diverso que isso não existe, né? Sim, ou seja, sim. cada um deles. Pronto, pois é assim, só para aclarar, eu sou de Espanha, não é? Então, o que acontece? Em Espanha, o homeschooling ele é alegal, ou seja, a gente em Espanha chama alegal, ou seja, não é ilegal porque não tem uma lei que proíba, não é legal porque não tem uma lei que permita, então tudo que não é permitido nem proibido é alegal. Sim. Então, o que acontece? Que depois disso, bom, tem os processos que assim, é Isso alegal. deixa espaço para muita... Deixa um espaço para muita coisa, mas aí entra a jurisprudência, entram processos, e se os processos nunca é permitido uma educação que seja fora de uma escola oficial, já seja, porque, por exemplo, tem quizás um conjunto de mais, não, vamos fazer homeschooling, vamos alugar um sítio, criamos uma escola, umas quantas famílias, aí é uma escola, mas é uma escola livre que não é carimbada, porque não tem, então isso já não é... Não é legal. Claro, não é legal, não é ilegal, é alegal. Então, tem aqueles lugares, todos esses espaços de educação são alegais. Fazer homeschooling é alegal. Mas, infelizmente, nenhum processo sai a favor disso, nenhum processo jurídico sai a favor disso. Então, aí foi o motivo da minha tese, né? Dizer, bom, mas existe uma liberdade mais allá da educação automatizada, não é? Que você entra de modo automático, que já é comentado antes. E aí foi que comecei a fazer a tese. Porque a verdade a gente não sabia, ou seja, geralmente existe ou não existe, quizás não existe, essa só na minha cabeça, e isso existiu faz 2 séculos atrás. Então foi por isso que comecei a fazer a tese e a estudar com isso. Então aí comecei com o quê? Com os organismos internacionais, porque tem uma comunidade internacional grande para tudo que é da ONU, ou seja, geralmente a ONU, a maioria dos tratados, pelo menos na parte da educação e demais, eles são aprovados, são ratificados, se diz em espanhol, né? A gente assina e depois ratifica, por a grande maioria dos países. Então, aí a gente vai para lá. Então, a estudar, será que vem daqui? Será que vem daqui que não existe a educação livre? Essa é a minha tese, né? Então, se você vê, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos da Criança, não é? Acho que se diz assim em português, porque isso a gente estuda em espanhol e é difícil. Estudando e se aprofundando, na minha opinião, não existe, em termos jurídicos, uma educação de moldes. Ou seja, o que
o que lá é permitido, ou seja, é uma a educação deve ser, a educação tem vários términos jurídicos, né? Mas diz educação geralmente fundamental, porque a gente na educação fundamental eles não entram em dizer se é primária, se é secundária, então educação fundamental, e depois aí depende de cada país, né? A generosidade aqui a gente chama educação básica, de né? chegar, claro. A educação básica que é o que a gente chama Fundamental 1, o Fundamental 2 e depois o ensino médio, né? Tá. Que o ensino médio é o secundário, que antigamente chamava secundário. Claro, mas Brasil provê tudo, provê, não é? Primária e provê tudo, até chegar à faculdade provê tudo. Sim. Tem outros países que não, não é? Que tem somente mais a educação fundamental, entende mais a primária. Às vezes, sobretudo em lugares de África e demais, tem esse jeito. Mas meu foco não é tanto nos países, sino na parte internacional, que é o que se permite e o que não se permite. Então, é assim, a educação deve ser obrigatória, tá? Mas a educação deve ser obrigatória. Isto é o que o Tratado Internacional diz. Na declaração, mas mais ou menos é copiado. Bom, aí você pode googlear, não é? Na declaração é artigo 26. Você lê o artigo 26, é mais comprido, não é? Mas aí aparece a educação deve ser obrigatória, não é? Que é obrigatória a educação, não é? Claro, então, eu compreendo que... E aí isso se copia nos outros tratados internacionais, é a mesma fórmula. Então, a educação deve ser obrigatória, eu concordo que a educação deve ser obrigatória, mas que educação? O tema é que educação. Então, educação, sim, ou seja, acho que pai e mãe têm direito de educar as crianças, têm a obrigação de educar as crianças, não podem deixar eles na selva abandonados, ou seja, você tem que educar, passar a tradição, ensinar para elas, na verdade e na liberdade, né? Então, eu compreendo que a educação deve ser obrigatória. E o que falávamos, isto vem desde a pré-história, mesmo que não tenha leis escritas que falaram isso, mas você vai passando a educação. Por que chegamos com o alfabeto, com as coisas? Porque vão passando as coisas. Então, eu compreendo que a educação deve ser obrigatória. Aí, o problema não é de um tratado internacional. Até regional, porque entre o país e o internacional está o regional, não é? Que no Brasil seria a Latinoamérica, temos todos o Mercosul, os tratados que atingem o que é Latinoamérica. Na Europa temos a União Europeia, depois tem a Ásia-Pacífico, a ASEAN, na África tem também os Emiratos Árabes, os países de Liga Árabe. Enfim, então você tem internacional, regional e nacional. Então, na internacional não tem problema. Na regional, no que a gente pesquisa por anos e estuda, na minha opinião, não vi nenhum problema, nenhum dos continentes, que não exatamente continentes, né? Nenhum dos mundos, né? O mundo muçulmano, o mundo judeu-cristão, né? Não tem. Então, o problema começa no nacional, ou seja, o problema começa no país, não no internacional. Por quê? Porque tem países como o meu, como a Espanha, que interpretam no Tratado Internacional da ONU de Educação Obrigatória, o termo de educação só pega numa parte da educação, que é escolarização. Então, escolarização obrigatória. A mesma coisa no Brasil. Ou formação obrigatória, mas não pegam a educação com toda a terceira dimensão. Então, eu entendo a educação obrigatória, claro, é parte da vida, de nossa... perpetuar nossa espécie humana. Mas não, você não pode pegar um pedacinho de educação e dizer que então é escolarização. Como se fossem sinônimos, né? Escolarização e educação não são sinônimos. Exatamente, ainda é um problema de países, não tanto de quer dizer, nos tratados internacionais não diz a escolarização é obrigatória. Não tem isso, não tem escolarização, é educação que é obrigatória, né? É educação mesmo. Mas claro, assim que os tratados, nem todos são imperfeitos como as pessoas são, e claro que é verdade também tem uma coisa que está fora deste foco, mas que você vê, porque eu me dedico a analisar tratados, os tratados mais antigos, mais perto da Segunda Guerra Mundial, são bem diferentes aos que são mais perto da Agenda 2030. Ou seja, não são todos iguais. Quando você cria tratados depois da Segunda Guerra Mundial, você o que quer é paz. Ou seja, você quer paz e você quer
realmente que as pessoas vivam em paz e tenham uma educação e tenham uma dignidade. Então, é muito mais livre. Você vai começando a ficar mais fechado, mais focado. À medida que você vai ficando mais... conforme estamos chegando aos tempos atuais. E seguramente, na minha opinião, claro, posso estar errada, isto vai cada vez mais fechando, né? No futuro, né? Então, não todos têm as mesmas tonalidades, a verdade. Isso é verdade. É verdade. Então, seguramente pode acontecer em algum tratado menos conhecido e tal, que pode aparecer o tema da escolarização, porque infelizmente, na comunidade internacional também chegam as ideologias, né? Porque é a suma de todas as pessoas, os países, né? Cada vez mais as ideologias então, são contra a liberdade, né? Então, claro, chegam e tudo que insta ideologias de um lado, isso perde a objetividade, né? Ou seja, tem que conquistar a razão, não o sentimento, né? Tem que... Enfim, é complexo, mas quero dizer que não todos os tratados são iguais. Mas os que ainda temos a Declaração dos Direitos Humanos e demais, você fala de educação, não de escolarização. E o papel dos pais nesses tratados? O que você Então, no mesmo artigo 26 da Declaração, que depois copia na mesma fórmula os restos dos tratados posteriores, você vê o último parágrafo de todos aparece, tipo, até de fato, é que eu leio em espanhol, mas vou tentar dizer em português, aparece bem claro. Os padres terão o direito preferente de escolher o tipo de educação que deverá de dar-se aos seus filhos. Quer dizer, o tipo de educação, não de escolarização. Isso. Então, quer dizer, os pais têm a preferência, cabe aos pais, principalmente, definir o tipo de educação, não o tipo de escola. Exatamente. O tipo de educação que seus filhos devem receber. E até, neste não aparece aqui, tem outro tratado que não lembro de cor, que de todas as coisas que fala a educação obrigatória e mais, fala como que nenhuma das coisas que a gente fala se pode compreender que seja como contrária à liberdade dos seus filhos, dos pais escolher a educação dos seus filhos. Ou seja, como que nada deve ser interpretado de forma restritiva para reduzir a liberdade dos pais. Entende? Sim. Então, o que acontece em meu país, que é o que a gente conhece bem, onde eu sou formada, né? É que, claro, o que falamos, educação é sinônimo de escolarização. E isto também, porque é como que sim, os pais têm liberdade, sim, têm liberdade onde escolarizar seus filhos. Você pode ir a uma escola pública, uma escola particular. Se você tem motivos religiosos, vá a uma escola religiosa, católica, sei lá, desde qualquer que religião. Seja uma escola. Porque desde que seja uma escola, você pode ir a qualquer uma das que existem. Mas as que existem que estão carimbadas, né? Sim. Então, se aplica o mesmo. E depois, tudo que é jurisprudência, enfim, segue nessa mesma linha. Segue a mesma linha, né? Então, não que triste. Tem... E me fala assim, você está numa posição privilegiada, que embora você seja o seu país... O homeschooling tenha toda essa questão de haver uma jurisprudência que limita o homeschooling na Espanha. O fato de você morar no Brasil e dos seus filhos serem espanhóis te coloca numa situação privilegiada, porque aqui totalmente você pode ter o certificado de lá, estar legalizada. Você pode fazer o homeschooling aqui como cidadã espanhola, seus filhos espanhóis. Então você não vai ser perseguida, você não precisa ficar... Bom, nunca se sabe, né? Porque hoje em dia vivemos em tempos loucos. Então nunca se sabe. A gente pode procurar. Mas é diferente, por exemplo, da situação dos brasileiros, das famílias homeschoolers aqui no Brasil, que vivem à margem da lei e sempre temendo serem denunciados. E fala um pouco da sua... Como é que você se sente em relação a isso? Olha, é assim... O que acontece na Espanha, só para aclarar, o homeschooling não é permitido, mas como a educação espanhola dá muita importância, então, aí se você sai fora das fronteiras e seu filho é espanhol, então a gente vai dar até a última chance de receber uma educação espanhola. Então, já nesse caso, a gente permite o homeschooling, né? Então, sempre e quando você
de todas as provas nos consulados ou institutos institutos que são do mesmo vinculados ao que estão país. Vinculados ao consulado, que ao mesmo tempo estão vinculados ao Ministério da Educação espanhol. Então, sempre quando você tem todas as provas, que por ser de um nível bem forte, muito mais do que depois chega numa escola normal, porque, claro, é assim, você numa escola normal vê a realidade. Você tem 30 crianças lá, 35 geralmente, e aí você, ou seja, não pode, não é o ideal, não é uma utopia, porque você tem uma lei, que é o mesmo que a MEC aqui, né, em Brasil, que tem todos os conteúdos que eu acho bonitos e maravilhosos, porque você junta tudo e diz, nossa, que maravilha, você junta todos os conteúdos e é maravilhoso você saber tudo isso, né? Mas depois você chega e com esse conteúdo, nesse curso, com essas crianças, às vezes não conseguem, então tem que descer um pouquinho o nível, né? E dizem, isto não entra para a prova, isto entra, isto não é? E lá não, lá é como você decide isto, esse é o problema, então entra tudo, né? Então você tem que fazer tudo e nunca se libera matéria, é tudo global, então você... Por mais que nunca libera matéria, então, no final do curso, você dá o curso inteiro, né, de cada matéria, das provas, não é? Então, é muito bom, a verdade. Para mim, acho que foi uma coisa bonita e um parceiro, né? Pues vou educar meus filhos de forma que aprendam todo globalizado, nunca, ou seja, é bom para a sua vida, não é? Que nunca, porque às vezes passa, né? Você dá uma prova e já libera matéria e esquece, né? Porque você nunca libera matéria, então sempre tem que estudar porque qualquer coisa pode ser perguntada, não é? Então acho bonito esse sistema que tem, não é? De legalizar, não é, o homeschooling fora das fronteiras. Claro que depois acontece que muita gente sai da fronteira de Espanha para Portugal ou para a França para ter esse certificado para depois, para a faculdade, para qualquer coisa, até de fato para depois não ter problemas voltando à Espanha, né? E é uma segurança, né? E pronto, né? Que é uma coisa que as famílias brasileiras aqui não têm, a não ser que elas consigam uma cidadania de um outro país. Claro, então, em Brasil, o que acontece? Porque, assim, a minha primeira... Nunca pensei isso, ou seja, quando a gente fez homeschooling, não pensei isso depois aconteceu. Sim. De fato, um tempo eu não seguia os ideais, um ano por aí que a gente não seguiu. Então, o que acontece? Aqui em Brasil, bom, a ver... Eu acho o panorama otimista, a verdade, apesar de tudo, acho mais optimista que na Espanha, quero dizer, porque na Espanha tem isso, mas tem que sair do país. No país não tem nada. Aqui em Brasil, ou seja, as últimas leis, eu não estou por fora, tá? Mas as últimas legislações deram como uma espécie de janela, uma possibilidade de regular. A situação agora está a seguinte, ou seja, passou pela cabeça, pelo menos, dos legisladores. Passou pela cabeça, que na Espanha não passa pela cabeça. Né? Sim, mas foram muitos anos de pressão das famílias homeschoolers aqui no Brasil. Finalmente, no ano passado, conseguiu-se aprovar um projeto de lei que regulamenta o homeschooling. Passou na Câmara, e aí foi para o Senado, mas parou lá no Senado. Então, ainda continuamos nesse vazio jurídico. Mas, desculpe, eu te interrompi. Não, mas é ótimo que você está contando, que, porque passou pelo menos pela Câmara, então... Passou pela Câmara, está no Senado, até quando o presidente do Senado resolver pautar o projeto para ser debatido e votado, né? Que pode ficar lá muito tempo. Muito tempo, quer dizer para sempre. Se ele não quiser, se nenhum presidente do Senado achar que deve ser pautado, vai ficar lá. Mas o presidente tem que ter uma maioria, né? Porque um presidente pode estar de acordo, mas às vezes tem que ter uma maioria. Mas ele precisa decidir pautar. Ele precisa decidir, vamos votar. Entendi. Claro, então, mas eu acho que em algumas federações podem liberar um pouco mais, né? Tipo, porque o Brasil é um estado federal, não é? Então, acho que algumas federações podem um pouquinho... Alguns estados conseguiram, alguns municípios conseguiram... Estados e municípios conseguiram leis locais, mas foram derrubadas, porque o que o STF decidiu em 2017, se eu não me engano, é que o Congresso deveria regulamentar. Então, as leis locais, mesmo o Brasil sendo, teoricamente, um país federativo, isso não funciona. Então, é o Congresso Nacional que tem que decidir. E aí, então, essas famílias ficam meio... num limbo. Num limbo, e muitas
temem aparecer Sim, eu conheço algumas. Assim, claro, a forma, claro, uno pensa, né, na mentalidade jurídica, né, como, porque é muito desagradável, ou seja, ter um conselho escolar na sua casa, não sei o quê. O panorama otimista, né, dizer, bom, para não evitar problemas de legalidade, né, você pode sempre procurar uma escola nos Estados Unidos online, não é, escolarizar, que como lá é permitido homeschooling, não é, você escolariza, mas que são escolas que são livres, que não te vão a cobrar nada, né? Então você faz o homeschooling tudo direitinho, do jeito que você tem. E se tem um problema, apresenta uma legalização numa escola online nos Estados Unidos, que são, em Espanha se diz escola sombrilla, porque é como uma escola que realmente não é escola, é um truque, né? Um truque jurídico para ir para frente, né? Sim. Então, essa é uma opção, né, que alguma gente faz, ou seja, você se escolariza em alguma escola online de um país onde é permitido e diz, bom, é uma escola internacional online. Então, por aí passa um pouco toda essa parte do processo, né, que abre, do expediente e demais. Essa é uma opção. Outra é ter um passaporte dos avós, alguma coisa que você... digamos, conseguir uma passaporte cidadania. Uma cidadania, né? Uma cidadania espanhola, portuguesa, claro, aí já, espanhola. Exatamente. Então, isso que tem por exemplo, claro, assim, os amigos de meus filhos, a maioria vão todos para a escola, mas claro que conheço famílias homeschooling que estão nesse limbo, e algumas outras que tiraram, por exemplo, uma cidadania espanhola. Então, aí se acolheram a isso. Ou uma cidadania do outro lado, e aí pegam, né? Porque tem alguns países onde não é permitido homeschooling, mas tem esse sistema como na Espanha, que podem fazer de fora. Podem fazer se você está fora. Sim, então, que é o seu caso. Que é o meu caso. Então, e tem outros países que fazem. Então, tem algumas pessoas que com a cidadania, não é, conseguem se acolher a isso. Outros com aquelas escolas sombrilhas, não é, de fora. Sim. E outros que diretamente entrar no processo, não é? Que também conheço algumas famílias que entraram no processo e não passou nada, ninguém tirou custódia, nem voltaram para a escola. Coisa que, aún assim, eu acho otimista em comparação com o meu país, porque eu penso, você tem muita mala sorte, né? Então aparece um conselho escolar que é contra uma educação fora dos moldes, não é? Então, que é homeschooling, né? Não é? Mas, ou qualquer outra, ou seja, ou qualquer centro que você aluga um lugar para várias famílias se juntarem a aprender, sei lá. E então chega um conselho escolar e vai contra. Então tem muita mala sorte, realmente é um processo ruim. Ou geralmente deixam aí aberto o expediente, mas não acontece nada. Isso também acontece, se você não tem muita mala sorte, pode acontecer isso. Por quê? Porque acho que Brasil, por os 8 anos que eu moro aqui, tem umas necessidades muito maiores que ir atrás dos homeschoolers, porque certamente. Você tem muitas, porque assim, a educação aqui é universal e é livre e gratuita para todos, né? Mas você tem muitas crianças na rua que não vão para a escola e que estão em uma situação de vulnerabilidade. Então, isso é a primeira necessidade dos conselhos escolares aqui, é atingir precisamente a crianças que estão desnutridas, que estão em situação de uma situação frágil, vulnerabilidade. Então, eu acho que, ao não ser que então, pode ser que uno perda a objetividade. Então, a gente perde a objetividade, perde tudo, se deixa levar por uma ideologia que é contra tudo que não seja escola sistemática. Então, aí você vai atrás. E deixa a criança na rua. E deixa a criança na rua, né? Mas vai então atrás já é uma... Vai atrás... Então, mas aí é uma... perda da objetividade coletiva, né? Sim. Mas se você com objetividade, acho que também não dá para ir atrás de uma pessoa que está nutrida, que está aprendendo, que está bem, se você tem um monte de uma coisa gigante que resolver, não é? Porque tem crianças que não têm dignidade como estão morando. Então, acho que aqui a educação tem tanta coisa que resolver que eu penso, é a minha opinião, pelo menos de modo otimista. Esse seria o lógico, né? A gente... Seria lógico, porque a mim me acontece que na Espanha, infelizmente, como é uma situação diferente, não é? Tem coisas piores, tem coisas melhores. Então, a verdade do homeschooling, você vai atrás, até te dar a custódia dos pais, porque é uma coisa ideológica que não se concibe uma educação, ou seja, a educação é no sistema... Escolarização. Numa escolarização, exatamente. Então, não entra na cabeça de outra forma, igual que na Alemanha, não é? Também. Então, como não entra de outro jeito,
é errado. Então, é errado e o espanhol é bem cartesiano, é errado, errado, errado. Então, vai atrás, vai atrás. E às vezes não tem outra coisa para atingir para frente, não tem às vezes tantos outros problemas sociais, então vão atrás disso. Não é? Bom, nesse caso, assim, a sua perspectiva otimista em relação ao Brasil, na verdade, se deve ao fato a comparar com o meu. E quando a gente vê que tem problemas tão mais graves, né? Tem tantas crianças que realmente precisam de algum cuidado, de fato, né, perda de objetividade, como você falou, perda de racionalidade. O Estado está se preocupando com crianças que estão sendo bem atendidas pelas suas famílias em casa. Mas aí eu acho que o bonito de tudo, porque a gente, claro, está vendo como, com a realidade presente, né, como se salvar e tirar para frente, né, alguma forma tirar para frente e continuar com seus planos. Mas o que deveria de ter seria uma força grande, né? E acho bastante internacional, não somente brasileira, né? De realmente entender socialmente que existem diferentes tipos de educação, ou seja, que tem que ter diversidade na educação e que não pode ser uma coisa errada ou que tem que ficar aí meio, não falar muito, né? Se você não está no sistema, é que tem muitas formas de educação, com sistema ou sem sistema, quer dizer. Então, eu acho que isso seria o bom, sabe? Ou seja, não é tanto pegar aí como se salvar, sino que realmente exista na consciência, igual que você de consciência entende que, não sei, que uma criança não pode passar fome, né? Isso é óbvio, né? Mas também deveria ser óbvio que há muitas formas de aprender, muitas educações, e que você pode se desenvolver de muitas formas. Deveria de ser assim. Em Espanha, o problema que acontece também, além da escolarização, é outro problema, é que você entende, porque te digo que o espanhol é muito cartesiano, você entende ou escolarização ou entende abandono escolar. Então, você, educação não, ou escolarização ou abandono escolar. Ou é zero, é nada, né? E então sempre acontece que tem um caso que infelizmente não é? Então, que tem... Você vê um caso de uma mãe que tinha escondido a seus 3 filhos numa casa, numa situação terrível, então isso sai nos mídias, em todo lado, e por isso é que as crianças têm que ir à escola, porque senão estão abandonados. Né? Então, claro, pega um caso que infelizmente acontece, porque tem pessoas malucas ou gente que faz o mal em todo lado, né? Claro, não somente na educação. Claro. E então entendo um pouco isso, sabe? Como que abandono escolar. E além, se você vai mais atrás, e por que não? E por que não pode educar em casa bem, se não abandono escolar? Por quê? E mas se acontece alguma coisa, a criança está indefensa, porque você, se vai à escola, você pode ver se a criança está bem, se a criança está mal, se a criança está sendo maltratada, se não sei o quê. E em uma casa, não. Mas então você vai para a escola quê? Então qual é o objetivo da escola? Então a escola tem vários objetivos, porque essa é a última justificativa. No meu país, a última justificativa aqui de também, todos aqui também. é observar a criança. Aqui também. Como se nas escolas, eu não sei nas escolas espanholas, mas nas escolas brasileiras, como se não houvesse crianças maltratadas nas escolas. Né? Como se não houvesse bullying, como se não houvesse violência nas escolas. Né? Então, qual é a resposta que se dá para isso diante desse quadro? Então, há um pré-julgamento, como você falou, por causa de um caso de violência. Então, nós vamos pré-julgar todos os outros pais, né? Porque, quer dizer, você vai julgar alguém que sequer cometeu um crime, né? Antes de ele pensar, a gente já vai proibir, mesmo que seja a maioria dos pais, enorme maioria dos pais, que jamais faria. Ao contrário, muitas vezes é um esforço da família, né, para se organizar e para atender, como você falou, da melhor maneira possível o desenvolvimento dos seus filhos. Eu queria encerrar, Fátima, com você, assim, que você desse uma mensagem para as famílias homeschoolers no Brasil. Queria que você desse uma mensagem assim, de otimismo para as famílias homeschoolers no Brasil. Nossa, assim, a ver, algumas coisas. Por um lado, tem algumas, às vezes você vê realidades que não são reais, né? Às vezes você vê, por um lado, as famílias homeschooler têm muitas
cada criança, você tem que lutar por cada criança, né, com suas dificuldades. E às vezes você vê uma família homeschooling, por exemplo, no Instagram, e é tudo perfeito. Então, uno fica como, isso não é para mim, não é? Porque isto está tudo perfeito e na minha casa não. Na minha casa é completamente imperfeita, ou seja, totalmente. Eu luto cada dia, ou seja, é uma luta com cada criança, com desafios diferentes em cada momento, então é uma luta. Então, o que você vê às vezes, porque também se está propaganda homeschooling de Estados Unidos ou de Brasil, tem gente que... Sim. Então, mas que você vê uma forma ideal e isso não existe. Então, queria um pouco dizer isto, porque a mim me aconteceu mesmo quando eu pensei, digo, nossa, minha casa é imperfeita, né? Então, isso, por um lado, ou seja, que seu lar seja imperfeito para fazer homeschooling, isso é normal, igual que as escolas, ou seja, você pega suas fotos e quando está a criança sorrindo, né, e feliz. Tá, isso por um lado, né, que essa imperfeição faz parte. E depois, por outro lado, é que acho que é bom dar consciência às pessoas de que existem mais tipos de aprender e de educação e que são normais, ou seja, que você até pode tirar mais potencial, então... que acho que ir para frente, ou seja, ir para frente para conscienciar, porque uma vez que você consciencia, eu acho que depois o jurídico vem no final. Não é primeiro jurídico e depois social, é primeiro social, depois jurídico. Então, quanto mais consciência tenha da diversidade da educação, de que tem muitas boas formas de educar, depois já juridicamente se resolverá, sabe? É um pouco isso. Sensacional, adorei. Obrigada. Obrigada. Gente, até o nosso próximo podcast.